Bom dia, 7h59, estamos aqui juntos, juntas, para tomarmos um café juntos, né? Então, vamos lá. Carla, bom dia, seja muito bem-vinda à nossa conversa de hoje. Margarete, bom dia, querida, bom dia. Vamos no nosso café com o Salomão, você, eu e o rei Salomão aqui para nos guiar. Nossa conversa de hoje. Oba, quem tá entrando aí, bom dia, bom dia. Hoje a gente vai falar de a gente vive num tempo, né, onde as palavras correm mais rápido do que o coração consegue acompanhar, né? A gente fala muito, promete muito, né? Responde depressa, não para pensar numa resposta, promete coisas que depois não consegue cumprir. Isso tudo nos afasta ou nos aproxima da verdade, do que é verdadeiro em nós? Então hoje nós vamos abrir espaço para a pausa, né? Para o silêncio fértil, isso que o Salomão está trabalhando com a gente essa semana, para ouvir a sabedoria do verso de Eclesiastes do Salomão, que foi escrito há 2000 anos e parece que foi escrito para os nossos dias, né? Então vamos lá, verso 2, capítulo 5. Eu esqueci de dizer. Nossa, eu tô com um pigarro horrível hoje. Sinto muito. Essa mudança de temperatura me pegou. Então, eu esqueci de dizer uma coisa importante. Hoje é o nosso 90º dia de leitura. Faz 90 dias que nós estamos lendo o livro de Eclesiastes. Não é maravilhoso? Eu fico super feliz. Então, vamos ver o que diz o Salomão no verso 2 do capítulo 5. Vou até respirar porque eu estava acelerado. Ele diz assim: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavras alguma diante de Deus. Não tem pressa para falar diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Salomão está nos menos, é o que ele está falando, né? Então, aqui o rei Salomão toca em algo muito delicado, que é... Bom dia, quem está chegando agora. Aqui Salomão toca em algo muito delicado, que é a nossa pressa em falar, em prometer. Parece que a gente quer preencher o vazio. Se alguém faz uma pergunta, alguém fala uma coisa, a gente tem que rapidamente falar uma coisa. Não pode deixar um espaço vazio. Essa é a minha sensação, né? Não sei a sua. Mas ontem eu preparei essa live de hoje, estava lendo o capítulo, estudando ele. Perdão. E aí de noite eu tive um jantar. E eu fiquei quieta. Fiquei ouvindo as pessoas falando. Fiquei ouvindo as pessoas ao redor. Daí meu marido perguntou: o que você tem que você está quieta? Eu falei: eu estou obedecendo o Salomão, ouvindo mais e falando menos, né? Então, numa constelação a gente percebe o peso das palavras, né? Às vezes as pessoas, os representantes, eles querem falar. E, não. O Hellinger ensinou menos. Por isso que tem as frases sistêmicas. O que são as frases sistêmicas? Não são frases mágicas, mas ela condensa em poucas palavras a energia necessária para aquele momento, entendeu? Então é a palavra que nasce do lugar certo. E aí é isso que a gente aprende na sistêmica, nas constelações, porque a gente tem
a forma de falar muito, de se justificar muito, né? Ninguém assume nada. Não, eu me atrasei porque tinha trânsito na Rebouças, porque choveu, porque a empregada não chegou, porque o cachorro fugiu. Justificativas, nada, vãs, né? Tudo isso é barulho, é ruído. Não chega, me atrasei porque saí tarde, ou sinto muito que eu me atrasei e pronto. Entendeu? Não precisa justificar. A gente fala muito, né? Quando a gente usa menos palavras, elas têm mais força. Hellinger dizia que as palavras certas são poucas, simples e vêm do silêncio. Eu achei o negócio da Clarice Lispector perfeito para essa frase do Hellinger. Vou chegar lá. Então, nesse sentido é que o Salomão nos convida a gente esperar para falar. Porque quando a gente fala muito rápido, não constrói. E às vezes pode até destruir. A gente fala muito rápido e às vezes a gente pode falar alguma coisa que não devia ter falado. Escapou. Que a gente falou rápido, né? Então, é isso que o Salomão está falando. Menos. Aprende a fechar a boquinha. Ontem eu falei para minha neta, você tem 2 ouvidos e uma boca. Ouve o que eu estou te falando. É isso. Mas não é só para ela. Alguém falou isso para mim já. Então eu aprendi rapidinho. E os filósofos estão baseados aqui no Salomão. E eu encontrei vários filósofos falando exatamente a mesma coisa. Encontrei o Nietzsche, que já criticava, né, que as palavras sem vida são máscaras onde a gente se esconde, a gente esconde a nossa fraqueza, falando muito, né? Porque a fala que não vem de uma experiência real, ela é uma mentira, é uma invenção, uma fantasia, né? Albert Camus, o escritor, no livro O Homem Revoltado, diz que o homem lúcido, a pessoa lúcida, se não tiver uma palavra boa para falar, uma coisa para trazer o bem para outra pessoa que está ouvindo, é melhor ficar calado, porque aí soa falso, né? E aí eu cheguei na Clarice Lispector, que ela diz assim: dentro de mim existe um silêncio que é a fonte das minhas palavras. Olha que lindo. Dentro de mim existe um silêncio que é a fonte das minhas palavras. Clarice Lispector, sempre genial, né? Então, todos esses autores, eles lembram Salomão, né? Então, eles dizem que a fala verdadeira não vem da pressa, ela vem depois da escuta. Então, a gente precisa ouvir, digerir e daí, eventualmente, falar. Sorry. Tem um filme lindo, não sei se vocês viram, em português chamou O Discurso do Rei. Se vocês não viram, busquem na Netflix ou onde vocês assistem. Bom dia, quem está chegando agora. Tem um filme lindo, chama-se O Discurso do Rei. Não sei se vocês conhecem, eu vou contar a história. Conta a história do rei Jorge VI, que tinha dificuldade de fala, ele era gago. E a Inglaterra estava diante de uma guerra e precisava da voz do rei para unir o povo. Mas ele tinha muita dificuldade de falar, porque ele era gago. E daí o conselheiro sugere para ele procurar um terapeuta. E encontra um terapeuta nada convencional que ensina ele a forma de pensar e de colocar as palavras para fora. É lindo o filme, a gente aprende muito, eu aprendi muito com ele lá. Vale a pena assistir. E também ensina ele que ele não precisa se esconder atrás de discursos que outras pessoas escreveram, como os nossos políticos, quase todos.
eles têm ali o teleprompter, alguém escreveu o discurso, ele lê e pronto, foi ele que falou. Mas não veio do coração dele, né? Às vezes sim, às vezes não. Mas o que nesse filme ele ensina ele a entrar em contato com o que ele realmente gostaria de falar, né? E aí realmente é lindo, né? Ele deixa que ele ensina que cada palavra carregue o peso da alma dele. Cada palavra que ele vai pronunciar que diga aquilo que ele está realmente sentindo, né? Então o filme termina com o discurso final dele, transmitido para todo o império, na época era por rádio, né? E ele fala bem devagarzinho, com esforço, claro, mas com verdade. Poucas palavras carregadas de dignidade. É lindo o filme, super recomendo. Né? Isso é o oposto do que o Salomão fala do sacrifício dos tolos, né? Que falam e não dizem nada. Ele chama isso de sacrifício dos tolos, né? Aqui é uma fala criativa, uma fala que nasce na alma. Também, esse todo mundo leu, O Pequeno Príncipe, todo mundo conhece, né? Tem uma cena da raposa com o Pequeno Príncipe, que a raposa fala assim, essas palavras são fonte de mal entendidos. Né? Então, é a tradução poética do livro de Eclesiastes de Salomão, né? Falar menos, viver mais. Então, esse encontro da raposa com o príncipe, ela fica em silêncio. Né? Ela fica, é um gesto de cativar o príncipe, os dois em silêncio, olhando para a vida. Lembra desse filme, né? E é isso. E aí, eu lembro de uma paciente que eu atendi, que ela dizia assim, eu juro que eu vou parar, eu juro que eu vou mudar, vou ser uma filha melhor. Ela tinha problemas com a mãe. Eu prometo que eu nunca mais vou tratar minha mãe mal, né? E daí nós abrimos a coisa dela olhar o campo, coloquei uma representante da mãe ali e pedi para ela olhar para essa mãe, né? Em silêncio. Deixei ela olhando para a mãe alguns minutos, todos em silêncio, e ela olhando para essa mãe. E aí essa mãe, essa representante da mãe, apareceu assim, ferida, esquecida, não vista, né? Aí eu fiz ela dizer para a mãe, mamãe, eu vejo a tua dor, eu vejo os seus sacrifícios, as suas necessidades esquecidas, né? E aí, sabe assim, essas falas foi muito forte para ela. Poucas palavras, mas verdadeiras. Graças a você ter suportado tudo isso, a vida pôde seguir em frente. Eu tive chance de estar aqui, de ser sua filha. Muito obrigada. Foi linda essa constelação, né? Foi linda. Enfim, eu lembro também que muito antigamente, não sei se na geração de vocês, mas talvez na geração dos pais de vocês, o pai pouco falava na casa. Ele bastava um olhar, às vezes a mãe também, bastava um olhar. Vou espirrar, desculpa. Estou aqui lutando com o meu corpo para ele ficar em paz e não precisar ficar doente. Então, o pai olhava com firmeza para o filho ou para a filha, né? E o filho sabia o que tinha que fazer, não precisava falar. O Hellinger conta que na guerra, tem o exemplo do Hellinger que na guerra, os soldados, eles não têm um discurso, um acordo, né? Eles só olham um para os outros e um tem a certeza do outro que está do lado que eu estou aqui por você. Na guerra, os soldados, eles não precisam falar, estão ali juntos,
Já está implícito. Vamos junto. E eu estou por você e você está por mim. Né? É uma presença que sustenta, né? Mais do que qualquer juramento. E aí, minhas perguntas para hoje, né? Será que a gente já andou falando um monte de bobagem, sacrifício de tolos, como diz Salomão, só para não ficar um silêncio, um vazio? Conta aí para mim. Eu já um monte de vezes. Ou, mais difícil, fez alguma promessa só para agradar a outra pessoa? Um monte. Eu fiz um monte. Você vai fazer tal coisa? Claro, eu vou. E não consigo fazer. Quantas vezes eu me comprometo com alguma coisa? Né? Só para agradar a pessoa, para deixar... Pode ser uma criança também. Né? Pessoinha. Né? Quantas vezes... Conta para mim, você já prometeu só para agradar o outro? Como foi? Né? Como seria se a gente, a partir de hoje, usasse poucas palavras, né? Mas que fossem verdadeiras? Se a gente tentasse sintetizar aquilo que vem da nossa alma, né? Como seria? O que será que está pedindo para ser ouvido dentro de nós se a gente parar? Né? Antes da gente ir para a nossa meditação, eu quero pedir para você compartilhar essa live, se você puder, com outras pessoas. Ela fica gravada. E também quero te convidar, se você ainda não faz parte do grupo do Rei Salomão Cá Entre Nós, entra no grupo, porque você recebe a transcrição da live diária lá. Então, às vezes não dá para estar aqui às 7h59, às vezes não dá para assistir uma live de 20 minutos, que é o tempo mais ou menos da nossa live, mas dá para você ler, e você vai ter a mensagem daquele dia do Rei Salomão, né? Direcionando os nossos passos e o nosso caminho daquele dia. Eu acho maravilhoso. Para mim está sendo transformador. Eu espero que para você também seja. Então, aqui na minha bio tem um desenho de um clipe. Você clica nesse clipe, vai abrir uma série de links. Clica no Rei Salomão Cá Entre Nós. Daí você já vai estar dentro do grupo do WhatsApp. É de graça. Está lá todo dia. Estamos estudando juntos. O texto dessa live de hoje vai estar lá. E aí você pode ler. E, por favor, traz mais gente para caminhar com Salomão. Vamos espalhar essas sementinhas para mais pessoas. Essa é a nossa função. Passar para frente esse conhecimento. Tá bom? Então, conto com vocês para isso. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, vocês escrevem que eu respondo logo depois da meditação. Então vamos para a meditação, vamos fechar hoje o tema do Rei Salomão de hoje, né? Vamos fechar os olhos, soltar o ar, ficar um pouco em silêncio, ver o que esse silêncio produz no nosso corpo. Imagine que você está diante de um lago. Tem um monte de pedras do seu lado. Imagina que cada uma dessas pedras representa uma palavra. Se você pegar todas as pedras e jogar de uma vez no lago, o que vai acontecer? A água vai turvar, né? Você não vai ver mais nada, porque vai subir aquela lama do fundo do lago. Vai ser uma bagunça, né? Agora, a água se agita, né? Perde a clareza. Agora, se você... Imagina que você joga só uma pedra lá no meio do lago. O que acontece? Um monte de círculos acontecem em volta, né? Círculos suaves, que vão se abrindo, que vão se espalhando, criando uma beleza e um movimento lindos. Então, respira fundo.
Percebe que você não precisa falar muito. A palavra certa, na hora certa, pode mudar tudo. Então, eu vou pedir para você repetir em voz alta, se você puder. Se não, repete no silêncio do seu coração. Fala assim: minhas palavras nascem do silêncio, igual a Clarice Lispector. Minhas palavras nascem do silêncio. Eu não me apresso em falar. Eu não me apresso em falar. Poucas palavras, quando verdadeiras, permanecem. Poucas palavras, quando verdadeiras, permanecem. Então, respira, volta para cá. Hoje a gente aprendeu que as nossas palavras não precisam ser rápidas, as respostas não precisam ser rápidas, não precisam ser abundantes, não precisamos falar muito. Nossa palavra precisa ser justa. Poucas palavras, quando nascem com calma, não precisam de grandes discursos, né? Menos, falar menos. Então, o silêncio do nosso coração é mais eloquente do que a pressa da nossa boca. Então é isso por hoje, meus queridos. Lembrando que essa live vai ser transcrita no grupo do WhatsApp. Se você, eu vi que entrou um monte de gente que eu não conheço, sejam muito bem-vindos. Clica na minha bio, no link O Rei Salomão Cá Entre Nós, e você vai receber em seguida a transcrição dessa live. E ela também está gravada. Se você tiver tempo de ver, ela dura 20 minutos, você pode me assistir, eu vou ficar muito feliz. Se não, você lê, faz parte, você recebe todos os dias a transcrição da live, ok? Um super bom final de semana, descansem, falem menos, sintam mais, entrem em contato. Eu me proponho a falar menos e sentir mais. Já comecei ontem à noite. Um beijo muito carinhoso. Nós vemos na segunda-feira às 7h59. Até lá.